iria acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? A Jesus, o Nazareno. Sou eu. A quem procurais? A Jesus, o Nazareno. Já lhes disse, sou eu. Se é a mim que procurais, deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então disse Jesus: Pedro, guarda tua espada na varinha. Não vou beber do cálice que meu pai me deu? Então os soldados e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: Povo judeu, é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou de fora, perto da porta. Então, o outro discípulo conversou com o encarregado da porta e levou-o para dentro. A criada, que guardava a porta, perguntou a Pedro: Foste tu? Não. Foste tu, eu te vi. Foste tu? Não conheço. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia muito frio. Pedro ficou ali com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: Eu falei as claras ao mundo, e ensinei nas sinagogas e nos templos, onde todos os judeus se reúnem. Nada fiz às escondidas. Por que me interrogas? Pergunte aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. É assim que você responde a sua sacerdote. Se falei mal, diga-me em que. Mas se não, por que me bate? Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se, e disseram: Não eras tu um dos discípulos daquele homem? Não. Não eras tu um dos discípulos daquele homem? Não sei quem é que você fala. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Está seguro que não te vi no jardim com ele? Sim. Certeza? Você está enganado, não conheço. Rapaz. Não vi. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio. E para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa, os judeus não entraram, ficaram do lado de fora. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra esse homem? Se este não fosse um malfeitor, nós não teríamos entregue aqui. Levai vós mesmos, julgai de acordo com a vossa lei. Não podemos condenar ninguém a vós. Assim, se realizava o que Jesus tinha dito, significando que a morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és rei dos judeus? Estás perguntando isso por ti, ou outros te disseram isso por mim? Tu acaso dos judeus? O teu povo, os sumos sacerdotes, não ganharam a mim? O que fizeste? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue a este Deus. Mas o meu reino não é daqui. Então tu és rei. Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele
Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pega a Páscoa por São de um preso. Quereis que solte o rei dos judeus? Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Fica ele, Deus! Os soldados desceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho e aproximavam-se dele e, dando-lhe bofetadas, diziam: Viva o rei dos judeus! 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 Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Para crucificar, mas eu encontro nele crime algum. Temos uma lei, e segundo essa lei, eles devem morrer, pois se fez o Filho de Deus. É verdade, eles devem morrer. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e novamente perguntou a Jesus: De onde és tu? Não me responde? Responde! Não sabe se tem autoridade para disputar, autoridade para te crucificar? Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se essa não fosse lhe dada do alto, mas quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas o sumo sacerdote gritou: Soltas este homem! Não és amigo de César! Todo aquele que se faz lei se declara contra César! Ouvindo estas palavras, Pilatos levou Jesus para fora. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Então Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Crucificar o vosso rei? Não temos outro rei senão César. É verdade, não temos. Crucifica! Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para um lugar chamado Calvário.
Pai, perdoe. Eles não sabem o que fazem. Crucifico! Falso profeta! Falso profeta! Rei dos judeus, né? Corre lá, né? Rei dos judeus. Quem que é o rei de Deus, né? Ó, rei de Deus. Crucifico. Ali o crucificaram com 2 ladrões, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ali escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, o sumo sacerdote disse a Pilatos: Não escreva rei dos judeus, mas se o que ele disse, eu sou o rei dos judeus. Escrevi, está escrito. Depois de crucificar Jesus, os soldados repartiram as suas roupas em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Essa é a túnica, tiraremos a sorte grande. Ganhei! Ganha! Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e também Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele tanto amava, disse a ela: Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tem sede. havia ali perto uma jarra cheia de vinagre. Amarraram em uma vara de esponja, embebida neste vinagre, e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar a perna dos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado,
abriu um lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe e fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura no que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra que diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos então consentiu. Então, José de Arimateia veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no nos aromas em faixa de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. E no jardim um túmulo novo, aonde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus.